A graça e a paz do Senhor. Nós estamos meditando na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 16 e hoje vamos ver os versículos 27 a 34, que diz assim: E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Deus abençoe a sua palavra, que possa atingir o profundo do nosso ser, nossa mente e o nosso coração, transformando o nosso ser e a nossa vida, sendo mais agradáveis ao Senhor. Paulo e Silas estavam presos porque libertaram uma mulher das garras de Satanás. Satanás possuía esta mulher, habitava nesta mulher. E ela, pelo poder de Satanás, adivinhava, como nós já vimos na outra pregação. Mas ela vinha atrás de Paulo dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Uma vez, duas, três, algumas vezes perseguindo eles na cidade, até que em determinado momento, Paulo, incomodado, olha para trás daquela mulher que os segue e liberta ela. Em nome de Jesus Cristo eu digo: sai dela. E aquele demônio saiu. E aquela mulher ficou livre a partir daquele instante. Só que mexeu com as pessoas, os homens, que usavam aquela mulher para lucro, para ganhar dinheiro com a vida dela. Esses homens ficaram também incomodados. Pegaram Paulo e Silas e os levaram aos magistrados, que, atendendo ao pedido daqueles homens de negócios, talvez também por interesse próprio, leva-os à praça para que sejam açoitados. E depois de açoitados são jogados na prisão. E o carcereiro os prende a um lugar ruim, onde suas pernas ficam sobre um tronco amarrado com correntes, um lugar triste, frio, fétido, como era, podemos imaginar, uma cadeia, uma prisão daquele tempo. Mas eles ali cantavam e oravam a Deus. E Deus operou na vida deles. Deus trouxe naquela noite um terremoto àquela prisão, talvez até em toda aquela região. Aquele terremoto abalou os alicerces daquela prisão, onde as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se soltaram. Nesse momento, o carcereiro que está lá fora acorda. Ele estava dormindo. Não sei se ele morava ali, se ele poderia dormir naquela hora. Não sei se era o turno dele e teria que estar acordado. De qualquer maneira, a palavra de Deus nos diz que ele acordou. E acordando o carcereiro e vendo a situação, as portas abertas, ele pega a sua própria espada e vai se matar. Por que ele vai fazer isso? Porque a lei de Roma era essa, que ele deveria pagar com a própria vida por aqueles prisioneiros que ele não tomou conta. E como ele estava dormindo, a sua consciência o acusa. E antes que o matem, ele mesmo quer se matar. Os outros presos que estavam ali
poderiam ser pessoas, creio, criminosas, assassinos, crimes tenebrosos devem ter feito e estavam ali naquela prisão, diferente de Paulo e Silas, que estavam ali porque perturbaram o ganho, o enriquecimento de algumas pessoas ilustres da cidade. Eles estão ali, mas nós sabemos que é o Evangelho que está sendo impedido de continuar. Mas Deus trouxe o terremoto e o Evangelho vai continuar sendo pregado a partir daquele momento mesmo. Mas o carcereiro, nós não sabemos. Ele não era preso, ele cuidava da prisão. Ele não estava na mesma condição daqueles presos, mas ele também precisava ser liberto. Paulo impediu aquele homem de tirar a sua própria vida. Paulo salvou a vida dele. O título desta mensagem, que acabei não revelando, é O Homem que foi salvo 2 vezes. Aqui nós temos a primeira. Paulo salvou a sua vida. E se ele morresse ali, ia morrer sem Cristo, ia morrer sem salvação. E esse homem era um homem perdido. Primeiro ele pede luz, mas a luz que ele pediu era uma luz física. E dão para ele talvez uma tocha, ele entra na prisão, e ali dentro da prisão ele vai tomar consciência de tudo que está acontecendo ali. E ele vendo Paulo e Silas, ele olha para eles, há aquele momento de reconhecimento daqueles homens. Deus fez isso por causa desses homens. Esses homens conhecem a Deus, o Deus único, o Deus de Israel. Então ele se prostra diante deles. Depois vai perguntar para eles, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Esta é a situação deste homem. Ele tinha consciência de que não era salvo. E por pouco ele não morre sem salvação. Mas Paulo, que o salvou uma vez, agora vai salvá-lo pela segunda vez. Falemos então um pouco do evangelho que Paulo prega. O verso 31 nos diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Este é o evangelho. Essa é a suma do evangelho. O homem precisa saber que é pecador e está perdido. O homem tinha consciência disso, esse carcereiro. Precisamos falar para as pessoas de que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. E que precisam se arrepender dos seus pecados. Esse homem perguntou, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Mostrou o arrependimento. Ele estava pronto para receber a salvação. O que ele precisava fazer agora era crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Primeiro o Senhor. E depois no Cristo, como Salvador. Crer no Senhor é aceitar como Senhor. Eu passo a ser servo e Ele Senhor. Não vou mais viver eu do jeito que eu quero, mas me deixar conduzir pela vontade de Deus, ouvir a pregação do Evangelho, ouvir os ensinos bíblicos, viver de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Essa é a pregação do Evangelho. E aquele homem estava disposto a isso, a viver de acordo com a vontade de Deus. E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Aceitando Jesus como Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo não é mais minha, mas é de Deus. Não é mais meu o meu corpo, é propriedade do Senhor. Eu sou templo do Espírito Santo. E por isso que eu tomo cuidado com as coisas que eu vejo, que eu falo, por onde eu ando, naquilo que eu penso. Pela manhã tivemos a aula de vigiar, porque não sabeis o dia que o Senhor volta. E o vigiar não é quanto à salvação. Nós vamos subir com Cristo, mas é viver a vida hoje de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Vigiar é não se deixar levar
pelos costumes do mundo, mas é viver de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Precisamos então entregar a nossa vida para Jesus completamente, aceitar Jesus como nosso Senhor e também como nosso Salvador. Saber que nós somos servos e Ele é o nosso dono. Devemos fazer plenamente a vontade de Deus. Esta é a pregação do Evangelho que levou aquele homem a aceitar Jesus, a se entregar por inteiro, a confiar em Deus Todo-Poderoso, que Deus o ama e que quer perdoar todos os seus pecados, que quer lhe tomar pela mão, dirigi-lo pela sua vida, cada dia estar com ele e conduzi-los à eternidade. Por fim, que mudanças traz para a vida da pessoa o Evangelho? Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Essa é a transformação. Nós não sabemos como era a vida desse homem anteriormente, mas sabemos como passou a ser a vida desse homem agora. Ele agora tinha amor, o amor de Deus, o amor que o mundo sem Deus não conhece. É o amor ágape. Existem muitas formas de amor. O amor eros. Existe o amor estorge, que é de casal, que passa o tempo e aprofunda o amor. Existe o amor fraterno, amor entre irmãos. Mas existe um amor que cobre todos, que é o amor ágape. É o amor de Deus, que só tem aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós não sabemos como era a vida desse homem anteriormente, mas agora ele é cheio do ágape, cheio do amor de Deus. Então leva Paulo e Silas e lava os seus vergões, aqueles que talvez ele mesmo tenha causado na hora de os amarrar com corrente naquela prisão. E possivelmente com seu coração amoroso e dolorido pela dor que passaram aqueles homens que apenas pregavam o Evangelho da salvação. Veja que ele não precisou fazer boas obras antes para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo do jeito que você está. Mas agora ele faz boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para praticar as boas obras de salvação. Esse é o novo nascimento. Nasce um novo homem, uma nova mente, um novo coração. Deus transforma a nossa vida. E aquele homem, nos diz o texto, que ele foi batizado. Ele foi batizado. Ele era salvo. E foi batizado. O batismo não salva. Quem salva é Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Como será salvo toda a tua casa? Através do Evangelho que você vai levar para dentro da sua casa. Não são salvos automaticamente. Se o marido é salvo, ele não salva a sua esposa. Se a esposa é salva, ela não salva o seu marido. Ele precisa, assim como ela, aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Ele foi batizado, isso demonstra a sua obediência. É o primeiro passo da obediência. Aceitar Jesus, depois ser batizado. É um testemunho público de mostrar o que aconteceu na minha vida. Jesus entrou, lavou a minha alma, me perdoou os pecados, morri para o mundo e nasci para Deus, e vou mostrar isso através do batismo público. É o testemunho da conversão. Mudou a vida daquele homem, mudou o seu coração. Não sei se voltou a ser carcereiro, não tem nenhum problema em ele ser carcereiro, mas ele volta diferente.
Não sei se Paulo e Silas através daquele instante iniciou uma pregação ali dentro da casa daquele homem, ou aquela família vendo a transformação daquele homem se converteu ao Senhor. Deus atuou de maneira maravilhosa, de maneira que foi batizado aquele homem e todos, ele e todos os seus, foram batizados naquela noite, naquele instante. E depois, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Paulo, Silas, sua esposa, seus filhos, quem sabe pai, mãe, quem sabe sogro e sogra, família, toda ali reunida, cheia de alegria e felicidade, porque Cristo estava naquele lugar, naqueles corações presente. Mudou a vida daquele homem, mudou a casa daquele homem. Eu quero concluir esta mensagem. Cristo opera em nós, no momento em que aceitamos a Jesus. Ele pega o nosso coração, muitas vezes endurecido, e amolece, e quebra, e dissolve, e começa a fazer um novo coração. Começamos a ter novo sentimento. O amor de Deus age dentro de nós. Muda os nossos hábitos. Muda o nosso caráter. Muda a nossa mente. E passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Quantas pessoas você já deve ter visto transformados? Esta pessoa era terrível, mas depois que aceitou Jesus, se transformou. Esse é o meu testemunho. Deus mudou a minha vida. E se você conversar com os crentes, você vai ver que cada um teve a sua mudança no dia da sua conversão. Quantas pessoas foram transformadas? Creia no Deus que transforma. Aquela pessoa que você pensa, esse não tem jeito, tem. Prega o Evangelho para ele. Outro dia eu ouvi uma pessoa reclamando de que ouviu a palavra do seu filho dizendo, esse não tem mais jeito. Tem. Deus não despreza o pavio fumegante. Aquele pavio que está saindo a fumaça e não tem mais combustível. Deus é o combustível. Ele acende de novo aquele pavio. Ele não despreza a cana quebrada, o ataquara, aquela vara que segura o varal. Quando quebra, no meio ela não serve mais, mas para Deus sim, Deus dá um jeito, Deus transforma, Deus muda. Prega o Evangelho para o seu filho, prega o Evangelho para o seu irmão, prega o Evangelho para o seu cônjuge, prega o Evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega. Deus transforma, acredite. Não existe causa perdida para o Senhor, basta que a pessoa se entregue. Imagine alguém te perguntando, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta é, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.